Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O assunto do vídeo de hoje é perfumaria, vício em perfumes. Eu sou apaixonada por perfumes, apaixonada por fragrâncias, por cheirinhos, por tudo nesse mundo de autocuidado, de cheirinho bom. Desde pequena eu sinto muito os cheiros, tenho memórias olfativas de muito antigamente, sempre gostei muito de perfume desde pequena. Porém, quando eu era, né, mais nova, na pré-adolescência ali, que eu queria ter determinado perfume, eu sentia determinado perfume em alguém e eu não podia ter. Então, quando eu cresci, quando eu fiquei adulta, que eu comecei a trabalhar, eu comecei a me interessar muito em perfume. Eu percebo que muitas pessoas, não estou falando todas, muitas pessoas que estão ligadas a esse exagero em compra de perfume, em acúmulo de perfume, tiveram algum problema aí na infância, algum tipo de escassez, como foi o meu caso, ou quando chegaram na fase adulta, tiveram algum probleminha, alguma coisa relacionada à depressão, a início de depressão, e na perfumaria encontraram ali um quentinho no coração, encontraram uma forma de ter um hobby, de espairecer um pouco. Eu percebo muito isso. Então, assim, quando a gente gosta e se interessa pelo assunto, a gente começa a ver vários vídeos sobre o assunto. Às vezes a gente quer descobrir um cheiro especial e começa a querer saber dicas, querer assistir vídeos de pessoas indicando perfumes para a gente encontrar aquele perfume perfeito, encontrar um perfume assinatura. Comigo foi assim. E eu já vi vários relatos de pessoas que foram assim também. E o que que acontece? A gente começa a ver tanta indicação de perfume que a gente não consegue ter mais um, dois, três. Isso é impossível a gente querer ter pouquinho perfume. A gente compra um, compra outro e vai sentindo a necessidade de comprar cada vez mais. Parece que se a gente não tiver aquele determinado perfume, vai faltar uma coisa, assim, vai ser um buraco na nossa vida que vai ser difícil de preencher com outra coisa. E assim a gente vai só adquirindo, só acumulando e vai perdendo aí a passada. Tem perfumes que a gente não consegue usar, tem perfumes que a gente compra e se arrepende, perfumes que a gente passa a não gostar mais dele, e outros que, devido a tanta quantidade, não consegue nem utilizar, né? Que é o caso de muita gente que eu vejo aí. O algoritmo vai fazendo a gente vê cada vez mais coisas relacionadas a perfume, principalmente nas redes sociais, pessoas mostrando coleção, pessoas mostrando perfumes, determinados perfumes, pessoas mostrando perfumes lançamentos e falando que é maravilhoso, que é bom, que é isso, que é aquilo, e a gente fica tentada porque a gente já está tão imerso nesse mundo que é difícil a gente usar a razão para entender que não precisamos de mais um perfume, certo? Outra coisa, gente, os lançamentos da perfumaria, eles estão vindo tanto um atrás dos outros, que a gente ainda nem deu conta de conhecer todos os clássicos e todos os perfumes que a gente já tinha vontade, que a gente já quer conhecer lançamentos também. É lançamento um atrás do outro. E as empresas brasileiras, por exemplo, eles já entenderam esse ciclo aí. Eles já entenderam que tem um público voltado para a perfumaria que vai comprar todos os lançamentos que saírem. Então, eles estão lançando um atrás do outro. Vocês já perceberam quantos Lunas que a Natura já lançou? Eu já não aguento mais ver Luna. Esses dias até ganhei uma amostrinha de um Luna desses novos aí, até esqueci qual que é. Nem quero nem sentir, gente, porque assim, é tanto Luna. Aí o Boticário vai lançando um monte de Egeu, a gente não deu conta nem de conhecer os Egeus que já existem. E aí, algumas pessoas não conseguem controlar e começam a querer comprar. Talvez para realmente usar, mas talvez para apenas acumular, para ter ali mais um perfume, né? Vocês já perceberam o tanto de lançamento que está tendo? A perfumaria do Brasil já entendeu isso, então eles não estão lançando com um perfume diferente, extraordinário, criando assim uma fragrância
que seja interessante, que seja novidade. Estão criando mais do mesmo, porque às vezes muda uma notinha ou outra, mas por quê? Sabe que as pessoas vão comprar. E tem aqueles canais de youtuber que eles estão ali para isso, para fazer você querer comprar o perfume, mesmo que o perfume não seja tão interessante assim, eles fazem parecer interessante e a gente fica tentada, porque a gente já tá naquele mundo ali, ó, fica parecendo que se você não comprar, vai faltar uma coisa. Isso eu já consegui me livrar, eu já não sinto mais isso, eu consigo ter controle sobre essas compras, porque eu já fiz compras que eu não deveria ter feito de perfume. Vocês já viram que tem alguns influencers que tudo para eles é bom? Que tudo eles gostam? Então, assim, eu acho que é humanamente impossível a pessoa gostar de tudo. Todos os lançamentos são bons, sabe? E eu não tô falando, gente, que todos os youtubers de perfumaria estão mentindo. Eu não tô falando isso. Porque tem alguns que eu vejo que realmente eles dão uma opinião sincera, sabe? Mas até nisso a gente tem que ter cuidado, porque talvez o que para a pessoa é maravilhoso e ela está falando a verdade do que ela está sentindo, talvez para a gente não é, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa influência que a gente sofre, porque talvez a gente já está, de certa forma, sem poder controlar nossas emoções, sem poder controlar nossas compras, e a gente fica assistindo esse tipo de coisa e vai só piorando, né? A gente sabe também que muitas pessoas ganham os perfumes, então tem coleções imensas, e a maioria dos perfumes são ganhados e a gente não ganha, a gente tem que comprar. Eles estão ali no jabazinho deles, fazendo o trabalho deles, né? Que muitos ganham para isso. Talvez a pessoa não ganha o valor para fazer a propaganda, mas ele ganha o perfume. Então, meio que ele fica obrigado a dar um feedback positivo e talvez não seja tão real assim. Então, é como eu disse, a gente começa a não conseguir discernir mais e não dar um stop aí nas compras, sabe? Porque a gente tem que entender que nós não precisamos de tudo. Não precisamos de tudo que é bom, por mais que seja bom, a gente não precisa. Outra coisa que também deixa a gente muito tentado e que faz a gente continuar aí nesse ciclo de compra descontrolada são as promoções. Talvez você nem quer o perfume, às vezes ele não te interessa, porém, em algum momento ele está numa promoção ali, ou alguém vai e posta, tal perfume está na promoção, tá de tanto por tanto, você não pode perder. A gente vai lá e compra um perfume que nem era o que a gente queria. Tem horas, eu já fiz isso. Talvez assim, eu quero um perfume tal. Geralmente eu tenho mais interesse por perfumes mais antigos. Aí eu quero tal perfume. E o perfume é valor tal. Só que aí eu não compro ele porque ele é caro. Só que aí aparece uma promoção de um outro, de um outro e de um outro. E aí eu compro aqueles perfumes que juntando todos dariam o que eu realmente queria. Mas aí não, eu comprei os que eu não queria por indecisão, compulsão, falta de clareza mental para tomar uma decisão e acabei acumulando aqueles perfumes ali que já não faz sentido para mim. Entende? Então, assim, é muito complicado isso. A gente tem que dar uma pensada antes de comprar. E antes de chegar nesse ponto de comprar, a gente tem que raciocinar e de refletir sobre isso para a gente chegar a uma conclusão e já deixar aquela conclusão pronta para nós. Eu vou comprar perfume ou eu não vou comprar? Eu vou esperar alguns acabar? Eu vou comprar só os que eu quero? Eu vou comprar, sei lá, só uma vez no ano? Né? Porque tem gente que eu vejo aí, eu já vi vídeos de pessoas que não ganham ou ainda não estão ganhando dinheiro com perfumaria, postando assim, comprei 27 perfumes esse mês. Ou comprei 10 perfumes essa semana. Até que ponto isso é normal, gente? E ficar vendo isso? Será que é saudável? Vamos refletir, né? Então, a gente tem que perder
desfazer desse pensamento de que se a gente não comprar tal perfume, a gente vai ficar sem, a gente vai perder, como se fosse a perda de uma oportunidade. E não é, gente. Perfume é feito para perfumar a gente. Não é feito para acumular. Se você, por um acaso, deixar de comprar um perfume que seria importante para você, aquilo ali não vai definir sua vida, não é perda de oportunidade. Então, você vai viver normal sem ele, sabe? E a maioria das pessoas também do nosso convívio, elas nem se importam com perfume, sabe? Às vezes a gente fala assim, eu quero comprar um perfume porque eu quero ser elogiada. As pessoas comuns, elas não estão nem aí com o negócio de perfume. É tanto, gente, que eu tenho uma colega de trabalho cheirosíssima e ela usa alguns perfumes da We Pink, que, né, é uma marca aí polêmica. Às vezes a gente, né, critica e tal, mas o perfume barato, né? Os perfumes da We Pink são baratos. E ela chega e todo mundo acha ela cheirosa. Se ela estiver usando um Chanel, um Lancôme, sei lá, ninguém não tá nem aí. O negócio é a pessoa tá cheirosa, né? Isso aí não interessa. Então a gente cria uma falsa ilusão de que esses perfumes vão completar a gente. Eu não estou dizendo aqui que você tem que usar perfume para agradar os outros, né? Que você tem que ter perfume para agradar. Mas também a gente tem que pensar até que ponto que esses perfumes, essa quantidade grande de perfumes, está fazendo bem para a gente. Ou essa compra está fazendo bem. Gente, perfume estraga, perfume perde as notas de saída. Às vezes a pessoa fala, meu perfume ele macerou, ele ficou melhor. Não ficou, simplesmente ele perdeu as notas de saída e ficou com as notas de fundo. Então dá a falsa impressão que o perfume está mais forte, mas não é, ele perdeu. O perfume, ele é sim uma obra de arte, né? Então ele só é a obra de arte completa quando ele tem as notas de saída, as notas de meio e as notas de fundo. Porque ele evolui, essa é a beleza do perfume. Perfume antigo perde. Eu já comprei perfume antigo, já fiquei com perfume há mais tempo e perdeu. Só que as pessoas que vivem disso não vão falar que o perfume fica ruim depois de um tempo. Não é que fica ruim, mas ele perde a qualidade. Isso é fato, sabe, gente? Então, assim, ter muitos perfumes, será que é interessante? Ter perfumes descontinuados ou guardar aquele descontinuado ali por muito tempo, será que é interessante? Ou a gente não está perdendo, está deixando de desfrutar do momento melhor do perfume para deixar ele guardado? Acontece muito também, gente, da pessoa pensar só em perfume e esquecer das outras coisas da vida. E aí que é o cuidado que a gente tem que ter. Porque se a pessoa tá acumulando perfume, mas ela tá super bem de dinheiro, tá pagando as contas direitinho, tá conseguindo guardar dinheiro, tá fazendo investimento, tá vivendo a vida, tá se cuidando, cuidando da saúde da família, ok. Mas assim, o que adianta a pessoa ter aquele monte de perfume e talvez tá deixando de ir no dentista, de ir no médico, de fazer um exame, de comprar uma roupa, de ir no nutricionista, né, se for o caso, de fazer uma academia. Às vezes a pessoa fica se privando de outras coisas importantes da vida porque está comprando só perfume. E eu falo isso por experiência própria. Então hoje eu dou preferência para me cuidar no geral. O perfume, ele não é essencial. Já teve uma época que eu tinha os perfumes que eu queria, porém, quando eu ia sair, eu não tinha uma roupa que ficava bem em mim. Sabe? Aí eu inventava desculpas, né? Não, mas eu não tô comprando roupa porque eu tô fora do peso, eu vou esperar. Não, gente, o que adianta você estar com o guarda-roupa lotado de perfume e faltando outras coisas, né? Então, isso que eu reflito e eu faço uso desses pensamentos para poder me controlar e não comprar. Porque se eu não controlar, eu vou comprar um monte de perfume, como eu já fiz antes, né? Hoje eu tenho uma coleção pequena, eu já tive muitos perfumes, compras assim desnecessárias, já acumulei, mas desapeguei de tudo que eu não sentia vontade de usar. Eu olhava para o perfume e falava assim: será que eu vou usar? Eu sinto vontade de usar? Não, desapegava.
ou vendia ou doava. E acabei ficando com a quantidade que eu acho razoável. E é lógico que tem perfumes que eu quero conhecer, mas assim, isso tudo vai ter que ser na hora certa. Não vai ser de acordo com aleatoriamente, sem planejamento, acumulando produtos, sabe? Perfume não é feito para guardar, gente. Se fosse feito para guardar, ele seria um item de decoração, né? E nem decoração perfume não pode ser, porque ele não pode ficar exposto, ele tem que ficar, né, guardado direitinho, num lugar escuro de preferência. Então, ele não foi feito para isso. Os perfumes que as pessoas que têm vários perfumes, sei lá, 3.000, 2.000, 1.000, 100 perfumes, será que ela vai conseguir usar tudo aquilo? Será que é humanamente possível usar tudo aquilo? Então, eu trouxe essa reflexão e por muito tempo foi uma coisa que me, né, que me trouxe aos pensamentos sobre esse assunto. Muitas vezes eu tive a recaída de comprar uma coisa sem necessidade, um perfume sem necessidade, de acumular. Então, se você esteve ou está nesse tipo de situação, reflita sobre essas coisas que eu falei aqui, reflita se é saudável, reflita se você não está precisando cuidar aí da sua saúde mental, das suas finanças, né? E se você quiser deixar um comentário aí sobre o assunto, o que, que você acha sobre tudo isso aqui que eu falei, que para mim, como eu disse, né, é um assunto que a gente precisa falar, que a gente precisa refletir. Tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dá um like para me ajudar, comenta aí e até mais. Fiquem com Deus.